Paz, irmãos, vamos ficar de pé. Muito bom estarmos aqui nesta noite para cultuarmos o nosso Deus. Vamos ler juntos então Salmos 36, de 7 a 9. Salmos diz assim: quão precioso, ó Deus, o teu constante amor. Por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartam da gordura da tua casa, tu lhe dás de beber da corrente das tuas delícias. Pois em ti está o manancial da vida, da tua luz veremos luz. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos luz. Amém? Querido Pai, amado Deus, nós te louvamos nesta noite por estarmos aqui reunidos como família, como teu corpo. Nós te exaltamos por essa chuva maravilhosa no dia de hoje. Nós te exaltamos por cada família representada, ó Deus, que pôde estar conosco nesta noite. Nós te agradecemos pela tua palavra tão maravilhosa, que vem nos afirmar, ó Deus, que realmente os homens e todos nós nos abrigamos debaixo das tuas asas, porque tu és o nosso lugar seguro, e de ti nós bebemos de tudo que há melhor, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, Pai amado, Pai querido, porque tu és realmente o nosso manancial de vida, tu és a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Nós entregamos nesta noite na tua presença as nossas vidas, os louvores, ó Deus, a palavra, ela venha cair nos nossos corações, que o nosso coração esteja aberto para receber e dar frutos de tudo aquilo que tu quer ministrar em nossos corações, Pai. Muito obrigado, já declaramos uma semana abençoada, já declaramos, ó Deus, todas as famílias, ó Deus, edificadas para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Vamos nos colocar em pé para orar, dar início ao culto. Pai querido, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor, na sua casa, em sua presença, com adoração, com gratidão, Pai, e com reverência. Que através dessas palavras, desse culto, através do seu Espírito Santo, seja feita a sua vontade, e que cada palavra aqui, Pai, penetre a cada um da forma como o seu Espírito Santo assim determinar. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Estou respirando aqui, tá? Dá atenção. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 3. A gente vai folhear bastante a Bíblia hoje. Jeremias, capítulo 3, versos 15 ao 17. A palavra que eu vou trazer hoje se refere à graça, à justificação pela graça. E eu vou começar pelo livro de Jeremias, para estar associando isso hoje. Amém? Vamos lá. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca do concerto do Senhor nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Aqui, por que eu escolhi Jeremias? Historicamente, a época que Jeremias estava como profeta era uma época muito turbulenta para Jerusalém.
Foi uma época que, após o reinado do rei Salomão, o reino de Jerusalém se dividiu em dois reinos, né, o reino do norte e o reino do sul, que era Judá. E Judá era governado por dois reis, né? Foi primeiro Manassés e depois Amon. E desde Salomão foi se colocando idolatrias em Jerusalém e dentro do templo. Essa idolatria, essa apostasia, ela se perdurou por 70 anos, até chegar ao profeta Jeremias. O governo, né, Jeremias, ele, como profeta, ele perdurou por 40 anos em Jerusalém. Tá? Ele era profeta e sacerdote durante 40 anos. Jeremias, ele é muito conhecido como profeta que chora, por um motivo. Quando a idolatria foi se colocando no meio do povo de Deus, Jeremias, que tinha ciência disso, que foi educado por Oséias, pelo profeta, um dos profetas, né, Oséias, ele se entristeceu pelo afastamento do povo de Deus. O povo estava se afastando, né, estavam se casando com pagãos, e essa idolatria foi entrando. Após a morte do rei Amon, veio governar o rei Josias, com 8 anos. Quando Josias atingiu a marca de 20 anos, Josias ele fez uma reforma dentro do templo de Deus. Ele retirou toda a idolatria, tudo. Só que o povo não sabia mais como adorar a Deus, porque isso não era mais prático durante esses 70 anos. Não era mais prático do povo de Deus. Então eles não seguiam as leis mosaicas. Nenhum deles. Nem os sacerdotes sabiam mais como se utilizar dessas leis. Então, com essa reforma e retirando essa idolatria, essa apostasia, para quem não sabe, a apostasia ela é uma renúncia da religião, tá? Isso significa apostasia. Jeremias escreveu o livro de Lamentações. Ele lamentou o distanciamento do povo de Deus. Aqui eu quero associar isso. Isso que acontecia na época de Jeremias, acontece hoje. Hoje nós vemos muitas igrejas com apostasias, idolatrias e heresias. Muitas. Nós somos cristãos. Nós, como cristãos, temos contato com outros cristãos e nós sabemos o que ocorre dentro das igrejas, principalmente igrejas evangélicas, que têm conhecimento da verdade, mas não praticam. Não praticam. Vamos abrir o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Nós vamos ler vários versículos para poder entender melhor e fazer essa associação. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Por que eu estou falando isso? No Antigo Testamento, nós sabemos que as leis eram 613. Leis para serem cumpridas, que nunca foram todas cumpridas. Sabemos que o único que conseguiu fazer isso foi Cristo. Ninguém jamais iria conseguir cumprir 613 leis. E ainda Jesus colocou mais um, né, 614. Amor. Ele ainda acrescentou. Então ele cumpriu e ainda acrescentou. Aí lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, nós vamos ter a ciência de como, para alcançar a Deus, é impossível. Porque os padrões de Deus, eles são muito altos para nós. Nós não temos como alcançar, de forma nenhuma. Muito altos. Olha lá. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todas. Livro de Tiago. Ou seja, qualquer pecado que você cometa, você tropeçou em tudo. Não importa o quão bom você foi. Se você pecou, você tropeçou. Está aqui, na Bíblia. Abre agora em 2 Pedro 2,19.
2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faça também servo. Nós, como pecadores, uma vez caímos no pecado, nós somos servos do pecado. Ponto. É assim que nós somos. Nascemos pecadores e vamos morrer pecadores, porque não tem como nós não sermos pecadores. Esses são os padrões de Deus, altos. Porém, somos salvos pela graça, certo? Por um favor imerecido, um favor imerecido de Cristo. Nós não merecemos, mas Ele fez. Nós não merecemos nada do que Deus fez por nós, mas Ele fez, mesmo assim. Como pais, né? Eu sou mãe, tem muitos pais aqui. Que pai e mãe daria o seu filho para ser açoitado? Que pai e mãe daria o seu filho para morrer? Eu, como mãe, eu falo que eu não daria. Nesse ponto eu não daria. Quem daria? Ninguém daria. Deus deu. Apesar dos padrões de Deus serem altos para nós, a misericórdia dele é muito maior. A misericórdia dele foi imensamente maior do que todos os padrões para alcançarmos. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 2, capítulo 2. Versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Fomos todos justificados pela graça de Cristo, não por obras e nem porque nós somos bons, somos os melhores. Foi por conta da nossa fé. Sem fé, impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível ser justificado pela graça. Sem fé, é impossível ser salvo. Nós dependemos da fé, unicamente. É a única coisa que Deus pede para alcançar o seu padrão. É a nossa fé. Deus, Ele olhou para nós com uma misericórdia tão grande, apesar de sermos corrompidos pelo pecado, não tendo nada em nós que justificasse dar o único filho dele para ser açoitado, para ser morto, nada. E mesmo assim, Ele o fez. Deus, Ele nos aceitou. Nós não aceitamos. Não cabe a nós aceitarmos a Deus. É Deus que nos aceita. Tem até erroneamente, quando nos convertemos, dito assim: eu aceitei a Cristo. Nossa, eu sou aceito por Cristo. Nós não somos aceitos por Cristo. Nós não somos aceitos por Deus. Deus nos aceitou. E está na Bíblia. Abre lá em João 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, não é aceitaram, é receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Nota aqui que no versículo 12 é a palavra receberam. Quando aceitamos a Cristo, nós não aceitamos, nós o recebemos. No versículo 13 está aqui, pela vontade de Deus. Somos aceitos por Deus. Recebemos a Cristo e aceitos por Deus. Amém? Depois de recebermos a Cristo,
o Espírito Santo é inserido em nós. Antes de recebermos a Cristo, o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém que vai evangelizar você, ninguém aqui que vai evangelizar alguém, vai convencer outra pessoa disso. Não vai. Tanto não vai que se você for falar isso para alguém, a pessoa vai te xingar. Eu já fui xingado várias vezes. Porque não vai. A gente não consegue convencer absolutamente ninguém quando vai evangelizar alguém. Quem participou aqui de evangelização sabe. A gente consegue, Rebeca? Consegue, Maíra? Não consegue. Quem já evangelizou na rua sabe que a gente não convence ninguém a receber a Cristo. Independente do problema que a pessoa tem, independente de você oferecer para ela que os problemas dela vão acabar, que algumas igrejas vendem, né? Que ela vai ficar rica, né? Prosperidade, ela vai ser curada de todas as doenças dela, né? Que ela vai ser liberta. Algumas usam aí os demônios, né? Os demônios não vão perseguir você, a pessoa fica até olhando, né? Para trás, assim, ver se alguém. Não, nós não conseguimos convencer absolutamente ninguém. Quem convence? Você lança uma semente, a semente que Cristo deixou, que é o amor. A forma com que você trata, quando você vai evangelizar alguém, a sua postura como cristão, quando você vai evangelizar alguém, ou nem quando você vai evangelizar, a sua postura como cristão, no ambiente que você está inserido, no trabalho, na escola, na rua, na fila do banco, no ponto de ônibus, no meio do trânsito, a postura sua como cristão é a sua evangelização. É a semente que você vai lançar. E através dessa semente que você lançou, quem vai convencer é o Espírito Santo. Do pecado, da justiça e do juízo. A partir desse momento, após receber, vem o período de arrependimento. Quando nós recebemos a Cristo, todos nós passamos por isso. Um período de arrependimento. Nossa, eu era tudo errado. A gente fica com esse sentimento, nossa, eu estava fazendo tudo errado, eu era tudo errado. Agora Cristo me libertou. A gente faz isso. É um sentimento que a gente tem. É um sentimento de arrependimento. E aí vem a nossa regeneração. E a partir desse arrependimento e dessa regeneração por intermédio da fé, nós somos inseridos pela graça no corpo de Cristo. A partir desse momento é que somos inseridos pela graça no corpo de Cristo. O cristão, depois que ele passou todo esse processo, né, de arrependimento, regeneração, do Espírito Santo, foi inserido o Espírito Santo que habita, né, a partir do momento da graça, o Espírito Santo habita em nós. Nós, como cristãos, deixamos de pecar? Não. Nascemos pecadores, está aqui na Bíblia. Nascemos pecadores e morremos pecadores. Nós não vamos deixar de pecar. Nós vamos pecar todos os dias, todo momento. A diferença de nós, a partir desse momento, como cristãos, com o Espírito Santo que habita em nós, é que a partir desse momento ele vai mostrar para você como vai ser o seu arrependimento, como vai ser o seu perdão e a postura que você tem que começar a caminhar. O cristão que ele está inserido pela graça, ele tem uma mudança de vida e uma mudança de atitude diária. Ele não retrocede, ele jamais vai retroceder. Ele vai continuar caminhando o tempo todo. Ele vai continuar crescendo espiritualmente o tempo todo. A partir do momento que o Espírito Santo habita em você, você não tem um regresso. Não existe regresso para Deus. Não existe regresso. O tempo todo você vai estar melhorando, aumentando. Você vai ter vontade de fazer, de crescer. Você não vai se desanimar. Fisicamente você vai. Eu já desanimei muitas vezes. Muitas vezes. Acho que o pastor já desanimou. Desanimou nos...
Desanimou no sentido. Às vezes nós estamos dentro da igreja. Vou dar um exemplo do grupo de dança. Tá? Eu estou na igreja há 18 anos. Há 18 anos eu comando um grupo de dança. E já tentei sair várias vezes. Já tentei passar esse cargo aí uma meia dúzia de vezes, né, mãe? Várias. A gente já briga que nem uma família, assim. Né? Quando tem briga é igual a família. A gente briga e depois se ama, assim. O corpo de Cristo. Já tivemos entendimento, já tivemos muitas coisas. Mas é um grupo que há 18 anos está ali com as mesmas pessoas. Muitas pessoas passaram por esse grupo. Várias. Entraram, saíram, algumas entraram mais de 2, 3 vezes. E sempre, por que sempre os mesmos permanecem? Por quê? Entendimento. Entendimento através do Espírito Santo. Porque entendeu a importância do Espírito Santo, a importância da fé, a importância da graça. Cada uma dessa equipe aqui, que está nessa equipe, entendeu essa importância. Hoje eu estou aqui na frente. Eu sou líder do grupo de dança. Hoje eu estou aqui na frente. Já fiz abertura, já dei aula, já limpei a igreja. Rebeca, um monte de coisa, Maí. Todos nós já fizemos tudo que é coisa aqui dentro da igreja. Por quê? Nós não conseguimos ficar parados. Porque para nós não é um peso. Se qualquer um aqui da igreja perguntar para qualquer uma das meninas do grupo de dança, a resposta de todas elas vai ser a mesma. Que nós fazemos com prazer. E não fazemos pelo reconhecimento de ninguém. Nós fazemos por puro prazer de fazer as coisas na casa de Deus. Nós gostamos disso. Gostamos tanto que já fomos até em outras igrejas, né, juntamos outras igrejas para fazer grupos de evangelização mais de uma vez. Já fomos convidados para outras igrejas, até mesmo para dançar, para cantar. Isso porque né, tinha aquela questão da igreja que era mal falada, porque por ele, Deus, nunca fomos mal recebidos. Muito pelo contrário. Um mito. Era um mito que falavam da igreja, porque nunca, em nenhuma igreja que nós fomos mal recebidos. Nunca escutamos nada dessa igreja em nenhuma que nós visitamos. Nós visitamos várias. Nós conhecemos várias pessoas. Ou seja, por que fazemos isso? Porque nós amamos estar inseridos no corpo de Cristo. Nós amamos o que fazemos. Amamos. Você ama a mãe? Você ama a Rebeca? A gente ama fazer. A pastora ama pregar. Ele ama tanto que jogou O Espírito Santo, ele sempre vai agir através da nossa conversão. A nossa conversão, ela pode ser diária. O tempo todo nós estamos nos convertendo. A conversão, ela é diária. O arrependimento é diário, o perdão ele é diário. O tempo todo. Às vezes eu vejo aqui a igreja, quando eu entrei, a igreja tinha muita gente. Né? Saiu um por um motivo, outro por outro, e foi saindo. Enfim, alguns saíram porque não entenderam. Eu acredito, eu creio que não entenderam tudo aquilo que foi falado em cima desse culto. Pelo pastor Virgílio, pelo Deus Dante, pelo pastor Adilson. Não entenderam. Porque se tivessem entendido, não teria saído pela porta. Alguns foram para outras igrejas, independente. Não é placa de igreja, tá? Placa de igreja não tem importância nenhuma. Mas alguns nunca mais foram para a igreja nenhuma. Por quê? Entenderam a mensagem da graça? Será que entenderam mesmo? Quem entende a mensagem da graça deixa de vir à igreja? Deixa de fazer as coisas de Deus? Eu vou falar por experiência. Não. Eu tenho 35 anos. 35 anos dentro da igreja. Eu já fui de uma igreja tradicional, quando criança, até os 7 anos. E eu tinha uma vergonha. Não parece, mas eu era muito tímida. Me colocaram no coral de crianças. Eu era baixinha.
Não que eu seja muito alta agora, mas eu era baixinha. E eu me lembro, eu tinha 7 anos, eu me lembro nitidamente quando me colocaram, era da Igreja Batista do Redentor. Me colocavam na frente, porque eu era menor. E aí, na hora de entrar, a gente passava por dentro do gabinete do pastor, né, para subir no palco. Era aquela beca verde, de cetim, brilhoso, com aquele negócio branco aqui, né? Coral lindo, de criança, um monte de criança. Eu fui deixando todo mundo passar. A foto que eu tenho desse coral é só parece o meu olho para cima, assim, porque eu fiquei atrás de todo mundo, eu morria de vergonha. Saí dessa igreja, com meu pai, ele não frequentava, ele começou a frequentar outra. Saí dessa igreja, fui para outra, por conta que a igreja tradicional não aceitava o batismo do Espírito Santo. Eu também me lembro disso nitidamente, né? Não aceitava o batismo do Espírito Santo e não tem margem bíblica nenhuma para isso. Igrejas tradicionais, elas tinham esse requisito. Hoje não tem mais isso, mas antigamente tinha. O batismo do Espírito Santo era uma coisa, né, parece uma coisa neopentecostal, assim. Eu falo, vou rodar no manto, aquela coisa toda. Eles eram muito certinhos, né, muito, né, era coral, tinha maestro, aquela coisa toda de igreja tradicional, né? Banco, quietinho, as crianças nem abriam a boca, a gente não podia abrir a boca. Eu lembro que os introdutores, eles ficavam com uma varinha do lado dos bancos. Aí quando uma criança ia sair correndo alguma coisa, ou alguém estava dormindo, eles cutucavam assim, sabe? Ou chamavam para fora para conversar. Então as crianças não saíam nem do banco. Era assim, as igrejas tradicionais. E quando eu fui para essa outra, eu fiquei mais ou menos até quase os 16 anos antes de vir para cá. Era muito diferente, a gente passou por muita coisa, né, Deus? Muitas coisas. Eu não falo mal, até conversei hoje com o pastor, eu acho você sair de uma igreja, frequentar outra, você falar mal de uma igreja, é uma coisa meio perversa, porque nem tudo na igreja é ruim. Você aprende muita coisa dentro da igreja, que é bom para você também. Nem tudo é ruim. Você tem experiências, você tem palavras boas. E nessa que eu frequentei dos 7 aos 16 anos, eu tive experiências boas e experiências ruins. E eu preferia acatar as boas. E ainda tenho muito contato com gente de lá, então assim, retive as boas. Depois que eu saí de lá, eu fiquei 1 ano pulando de igreja para igreja. Fui em assembleia, fui em pentecostal. Eu acho que até hoje eu só não frequentei congregação. Mas de outras eu fui em várias, durante 1 ano, fiquei perambulando, dos 16 aos 17 anos. Porque de domingo, eu não aguentava ficar sem uma igreja. O dia que eu fiquei no domingo sem ir na igreja, é como uma abstinência para mim. É igual um fumante quando está sem cigarro, não ir na igreja no domingo para mim. Eu entro em abstinência, começo a ficar nervosa. Desde criança, tá? Desde criança eu sou assim. Eu chorava. Quando meu pai falava, hoje a gente não vai, eu chorava para ir na igreja, misericórdia. Chorava muito. Meu pai, a gente saía, morava ali na Nova Americana, saía dali até o centro, andando, porque eu queria ir para a igreja. Eu e meu irmão, queria ir para a igreja de todo jeito. Criança, andava, não tinha carro não, era andando mesmo. Meu pai ficava doido. E foi assim desde criança. Eu era apaixonada pela igreja desde criança, eu aprendi isso desde criança. Eu me batizei com 12 anos. 12 anos de idade. Fiz o curso de batismo e tal, só que eu já tinha um entendimento. Eu fiz vários cursos já dentro da igreja, teologia e tal, com 14 anos de idade. Já fiz várias coisas. Nunca fiquei parada. Fui de grupo de dança, grupo de teatro, andei até de patins na igreja, servindo o povo da cantina. Fiz tudo, fiz de tudo dentro da igreja. E sempre gostei de fazer. E eu passei isso, né? Eu acredito que eu tenha passado isso para as meninas também. Só que as meninas, além da experiência, elas conseguiram entender a importância. O principal é nós entendermos a importância de estarmos aqui e o porquê. Você não vem no domingo, você senta, esquenta o banco, dá o dízimo e acha que o seu papel como cristão já está feito. Porque tem pessoas que são assim. A maioria dos cristãos são assim. Eu vou frequentar a igreja, eu já dou meu dízimo,
já fiz a minha parte. Vou para minha casa, estou lá, sento, leio 1, 2 versículos da Bíblia, faço minha oração, quando vou comer, quando acordo, quando durmo. O papel de cristão está feito. Não é assim. Esse não é só o papel do cristão. Tanto não é que a pessoa que faz isso e fala um negócio desse é porque não lê a Bíblia, de verdade. Não lê. Porque se pegar ali os 4 primeiros evangelhos e ler realmente o papel do cristão, o que Jesus ensina e o exemplo dos discípulos, não falaria um negócio desse. Pessoa que deixa de vir à igreja para fazer outras coisas, não julgando, tá, gente? Eu não estou julgando ninguém aqui, por favor. Por coisas vãs. Por quê? Nós temos um papel a desempenhar. Eu estava até ontem falando com o pastor, eu falei, tem pessoas que falam assim, eu não preciso ir à igreja, eu sirvo Deus na minha casa. Eu oro na minha casa, eu leio a Bíblia na minha casa, eu não tenho necessidade de ir na igreja. Primeiro que ninguém está perguntando a necessidade que você tem. Cristo, Ele já deixou desempenhado esse papel. Que é importante você estar aqui. Tanto que Ele andava quilômetros, dias, para estar em Jerusalém. E olha só, Jesus era 100% Deus e 100% homem. E Ele caminhava para estar na casa de Deus. Porque é importante. Eu dei até gosto do exemplo do soldado, né, que a gente estava conversando. Soldado quando vai para a guerra, né? Quem já assistiu filme de guerra aqui sabe. Você está dentro do quartel, você se prepara, você treina pra caramba, treina muito. E aí você sai para a guerra, no seu batalhão. No meio da guerra, o que acontece? Um morre, um é ferido, o outro se perde. E esse batalhão ele vai diminuindo constantemente. Vai chegar uma hora que você vai se ver sozinho. Aí você fica lá, não, eu vou pelejar, eu vou. Você vai aguentar muito tempo sozinho numa guerra? Quanto tempo você aguenta? Sozinho. Não aguenta. Muitos exemplos históricos estão aí mostrando isso, que ninguém aguenta uma guerra sozinho. Se você tem a oportunidade de voltar para o seu quartel, você vai voltar. Por quê? Porque lá você vai comer, você vai dormir, você vai se curar, você vai descansar e você vai ter pessoas lá para você. A igreja é a mesma coisa. Você sai pela porta, você vai para um campo de batalha. É um campo de batalha. Se você falar que você não é perseguido como cristão, é mentira. Nós somos perseguidos todos os dias. Somos perseguidos em redes sociais, somos perseguidos por atitudes. Antigamente, você olhava para um crente e você sabia, que aquele ali é crente, não mexe com ele, aquele ali é crente. Hoje, quando as pessoas olham para um crente, ela olha para você e fala, você é crente. Elas falam isso? Não. Uma vez falaram para mim, mas você nem parece crente. Falei, nossa, mas crente tem que ter rótulo? Né? Porque antigamente era rotulado dessa forma. Mas a questão é que eles tinham postura. Postura de cristão. E qual é a nossa postura como cristão? Do lado de fora. Do lado de fora é um campo de batalha, somos julgados o tempo todo. Existem, o cristão, 3 inimigos. Você sabe quais são os 3 inimigos do cristão? Primeiro é a carne. A nossa carne, porque a nossa carne é fraca e ela vai pecar. O segundo é maravilhoso, o mundo. O mundo, ele é muito atrativo. Principalmente para um cristão. Muito atrativo. Tão atrativo que muitos cristãos caem. E o terceiro é o diabo. E não estou me referindo a diabo só demônio, tá? Estou me referindo a pessoas também, porque muitas pessoas tiram você do foco. Diabo significa enganador. Enganador não é só demônio, não. Pessoas também são assim. A Bíblia não se refere ao diabo, a Bíblia se refere a demônio, Quando se refere a diabo, se refere a pessoas. Enganadores. Que vão tirar você do foco, que vão tirar você do seu objetivo
que vão tirar você dali. Esses são os inimigos do cristão. Tudo é atrativo para você. Tudo é atrativo para a gente. Tudo é muito bom. O inimigo não vai tirar você de dentro de uma igreja te dando coisas ruins. E ele não precisa fazer isso com quem está lá fora, porque ele não precisa ganhar ninguém que está lá fora. Já é dele. Quem que ele quer ganhar? Você. Aquele que através do favor imerecido recebeu o perdão, a regeneração, o Espírito Santo está inserido na graça. É você que ele quer tirar daqui de dentro. Não é quem está lá fora. É de você que ele precisa. Muitas igrejas, falo muitas igrejas e às vezes muitos cristãos também, tá? Não sei, aí cada um sabe de si, mas muitos cristãos também são assim. Nós acabamos até subutilizando Jesus. Sabe o que é isso? Subutilizar Jesus? Para realizar os nossos desejos, como se Jesus fosse o gênio da lâmpada. Ora, fala, Senhor, eu quero um carro. Não que você não mereça, né? Mas Jesus, ele está preocupado com o carro que você quer ter, com a casa que você quer ter, com o emprego? Não. Qual é a preocupação de Cristo para nós que está aqui na palavra? Seu arrependimento, seu caminho, a sua salvação. É a sua transformação de dentro para fora. Quando você tem uma transformação de dentro para fora, todas as outras coisas, elas acontecem. Sabe quando você tem um pensamento ruim, coisas ruins começam a acontecer, certo? Quando você tem pensamentos bons, coisas boas começam a acontecer. E quando você é regenerado por Cristo de dentro para fora, o que vai acontecer ao seu redor? Quem vai tocar você? Ninguém. Absolutamente ninguém. As igrejas, elas olham para Jesus sempre requerendo alguma coisa. Sempre pedindo alguma coisa. Como se Jesus tivesse a obrigação de dar a eles aquilo. Vendo Jesus apenas como o seu supridor. Aí a vassoura de R$1.000, é a Bíblia de R$900, né? Uma camisa ensanguentada aí, começa com 100.000 lance. É isso que está dentro da igreja. O que é isso? Isso é apostasia. Isso é idolatria. Isso é heresia dentro da igreja cristã. Então, aquilo que acontecia no tempo de Jeremias é diferente do dia de hoje? Não. Não é diferente. 70 anos antes, com o rei Salomão, as pessoas estavam adorando a Deus. O que tirou Salomão do foco? O rei mais inteligente da história. Uma rainha. Tirou ele do foco. Por quê? Olha os 3 inimigos do cristão: carne, mundo e diabo. Se apresentou para Salomão. E Salomão, o mais inteligente, caiu. Uma rainha que matou muitos profetas. Um se salvou, Elias. Veio Eliseu. Veio a dissolução de Jerusalém em 2 reinos. O reino de Judá, composto por 2, Judá e Benjamim, e os outros 10 reinos no norte, com a capital Samaria. E após isso, naquela época teve guerras, né? Então foi o Egito, se eu bem me lembro, foi Egito, Babilônia, tem mais um reino que eu acho que é a Síria. Estavam em época de guerra, na época de Jeremias. E nessa época de guerra, Jeremias ele fez uma convocação ao povo, uma convocação a pedido de Deus. A convocação era: venham o povo ao arrependimento. Deus estava convocando o povo dele, após 70 anos de idolatria,
ao arrependimento. As pessoas já não seguiam as leis. Todos os crentes seguem aquilo que está na Bíblia, na graça, depois da ressurreição de Cristo hoje. A gente segue. Quem segue? Aquele povo seguia? Não, 70 anos. 70 anos sem expiação do pecado, sem levar lá o cordeiro, né, para expiação. 70 anos sem. Você acha que o povo, que era chamado povo de Deus, povo escolhido, eles realmente iriam, após essa convocação de Deus, ir ao arrependimento? Não. Depois de muitas tentativas, Jeremias deu a palavra de Deus ao povo. Ele disse assim: o tempo do arrependimento acabou. Agora vocês vão enfrentar o juízo. E o juízo veio. O que veio depois? A Babilônia invadiu Jerusalém. E aí veio o resto da história. Naquela época, os judeus foram levados cativos pelos babilônicos. E veio os personagens que a gente já conhece: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Foi uma época em que 3 profetas profetizavam: Ezequiel pelo reino do norte, Daniel dentro da Babilônia e Jeremias no reino do sul. 3 profetas, e quem tiver curiosidade, porque eu não vou contar, você vai ler a Bíblia como um bom cristão que você é. Vocês vão pegar essa Bíblia e devorar, lendo esses livros, e vocês vão ver que as profecias desses 3 profetas, elas se igualam no final. E eu não vou contar. Vocês vão ficar curiosos. Elas vão se igualar. 3 profetas em 3 locais diferentes, na mesma época, com profecias que se igualaram. É o nome de Deus? Algum outro consegue fazer isso senão Deus? Não. E hoje? Alguma coisa do que eu disse aqui dá para encaixar no dia de hoje? Dá. Quem convocou nós ao arrependimento? Há mais de 2000 anos, quando Cristo nasceu. Essa foi a convocação de Deus a nós. Quando Cristo começou a pregar os seus 30 anos, quando Cristo foi açoitado, foi traído, foi humilhado, chicoteado, pregado, morto, quem que estava convocando o povo ao arrependimento? Deus. Estava convocando quem? Você? Não. Estava convocando os judeus. Porque nessa época, Cristo não veio ainda pela graça, ele veio para cumprir a lei. A lei que não era cumprida. A graça veio após a sua ressurreição. Naquele período, Cristo ele veio para o judeu. Porém, no Novo Testamento, eu também não vou contar, fica para a próxima. Existem lá várias passagens de Cristo falando sobre nós, os gentios, que chegará o tempo dos gentios, que nós, juntamente com aqueles que creram, seríamos o povo escolhido. Está aqui no Novo Testamento. Cristo falando sobre nós. Então nós já estávamos começando a ser inseridos a partir dali. Ele já estava instruindo os seus discípulos ali, de que nós seríamos inseridos no corpo de Cristo através da justificação pela graça, através da sua ressurreição. Vocês sabem o que significa justificação? A palavra justificação? A justificação, ela é um ato divino que transporta o homem do pecado e da condenação dele para o estado de graça, para a aceitação de Deus. Isso significa justificação pela graça. Nós vamos estar agora encerrando lendo alguns livros, alguns versículos, para corroborar com tudo aquilo que eu falei agora. Vamos abrir lá em Atos 13, 39. Então, o pastor gosta do livro de João, a minha irmã gosta de Coríntios e eu gosto muito de Atos. Cada um tem seu livro favorito. Eu gosto de Atos. Atos 13, versículo 39. E de tudo o que, pela lei de Moisés,
não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Pela lei de Moisés não fomos justificados, mas por Cristo, está aqui, nós fomos. Abre lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Alguém já leu Tito? O livro de Tito? É um livro bem grande. Você vira a página, já está lá em Filemão. Tão grande que ele é. Tito ele tem 3 capítulos maravilhosos. O cristão da graça. E é rapidinho de ler, só fica a dica aí para vocês para a semana. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A salvação veio para quem? Todos. Aqui, ó. Salvação veio para todos. No mesmo livro de Tito, capítulo 3, versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Para que serve a nossa justificação pela graça, através da fé? Para a nossa salvação. Está aqui, ó, para o eterno. Vamos abrir em Gálatas 2:16. Estou muito rápido? Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também criado em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Abre agora lá em 2 Coríntios 5:21. Eu reduzi aqui os versículos, tá? Só para vocês saberem, porque tem muito. 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Alguém já leu Colossenses? Também é um livro maravilhoso, tá? Não existe só João não, tá, pastor? Só fica a dica aí. Colossenses, capítulo 2, do 6 ao 13. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Quem recebeu Jesus tem que fazer o quê? Andai nele. Está aqui, ó. Andar com ele. Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Está aqui, ó, já corroborando com os 3 inimigos do cristão. Tendes cuidado para que você não seja presa. Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui, ó, Jesus 100% homem e 100% Deus. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão de despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as nossas ofensas. O que foi que Cristo perdoou? O que Deus perdoou em nós? Todas as nossas ofensas. O padrão de Deus é alto? É. E a misericórdia dele? Está aqui, ó. Todas ele perdoou.
Se nós não aceitamos a isso daqui que está na palavra de Deus, é como se nós estivéssemos açoitando Cristo todos os dias, de novo, novamente. É como se a cruz de Cristo, a gente diminuísse aquilo que Ele fez. A gente tem que lembrar que Cristo para nós não é o Cristo que a gente quer e que molde da forma que a gente quer. Cristo Ele não tem que se moldar a nós. Nós, aqui ó, temos que andar com Ele. Nós temos que nos moldar a Cristo. É o Cristo bíblico, não é o que a gente quer. E o Cristo bíblico não é tão lindo e maravilhoso assim não. E eu vou falar por quê. Por causa do nosso pecado. Às vezes nós colocamos o nosso pecado como se não fosse nada. Não é assim. O tempo todo nós temos que nos arrepender, nós temos que ter mudança de atitude, através do Espírito Santo que está ali, habitando em nós, que nos leva ao arrependimento. Às vezes, como cristãos, nós pegamos tudo isso que Cristo fez, o Espírito Santo que habita em nós, pegamos tudo, esse núcleo duro, que não pode ser mutável, ele não é mutável, jogamos no lixo, puf, jogamos fora. Por quê? Porque eu quero o Cristo que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. A minha atitude vai ser do jeito que eu quero. Não é isso que está na palavra de Deus. Até ontem, falando com o pastor, aprendi sempre uma coisa na minha vida cristã: que a Bíblia não afirma com clareza, nós não afirmamos com certeza. O que a Bíblia afirma? O Jesus bíblico, não aquilo que você quer. Vai lá, Colossenses, capítulo 1, do versos 13 ao 18, para a gente encerrar. Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém? Não sejamos nós, como o povo de Jerusalém, na época de Jeremias, porque isso acontece muito hoje ainda na igreja. Naquela época, eles não tinham o Espírito Santo inseridos. O Espírito Santo estava ali. Tudo aquilo que Sansão fazia, Davi fazia, vencia batalhas, o Espírito Santo estava ali, mas ele não era habitado. Hoje nós temos a oportunidade de termos o Espírito Santo habitado em nós. Faça uso disso. Tenha a postura de cristão, haja como cristão. Dê a Cristo ações de graça. Venha na igreja não só por vir, venha na igreja com adoração, com reverência. Amém?